Marnie Perlstein em Sydney, uma defensora judaica baseada na Austrália. Marnie, muito obrigada pelo seu tempo. Um momento muito chocante no país. A comunidade judaica ainda está processando o horror e a devastação desse ataque terrorista. No início do festival de Hanukkah, neste local icônico, Bondi Beach, você está aí em Sydney agora. Como a comunidade está? Que detalhes você pode compartilhar? Não dá para imaginar. Infelizmente, estamos chocadas, mas não surpresas. Isso é algo que sentimos que era inevitável, porque houve tanta inação do governo nos últimos 2 anos. Mas estamos incrivelmente tristes. Acho que ainda é cedo. E muitos de nós estamos entorpecidos, aguardando ouvir os nomes dos falecidos. E, sinceramente, é algo difícil de imaginar acontecendo na praia de Bondi, em Sydney, Austrália. Como você disse, é uma parte tão popular e icônica de Sydney. E então vemos essas imagens desses homens armados atirando calmamente daquela ponte e depois um homem muito corajoso intervindo. Já vimos imagens de Ahmed Al-Ahmed se escondendo atrás de carros antes de atacar o atirador por trás, tomar seu fuzil e derrubá-lo. Agora também ouvimos o pai dele, Mohamed Fateh Al-Ahmed, dizendo que seu filho é um herói. É verdade, realmente incrível. O filho dele é um herói. E todos nós neste país acreditamos que ele é um herói. E, sinceramente, ele chamou a atenção da mídia mundial. Ele é um homem muito, muito corajoso. E agora está no hospital precisando de cirurgia. Ele vai ficar bem, mas ele pagou um preço por sua coragem. E com certeza todos desejam a ele uma rápida recuperação, um verdadeiro herói. Muitos nos ajudam a entender que a Austrália tem uma reputação por suas leis de armas muito rigorosas. Como esse tiroteio na praia aconteceu? Como esses dois homens conseguiram atacar judeus que comemoravam Chanukah? É verdade que a Austrália tem leis de armas muito rigorosas. É extremamente incomum que haja uma única pessoa com 6 armas de fogo e com licença para possuir tantas armas assim. Ainda é um mistério como Sajid Akram, que é o pai de 50 anos que possuía 6 armas de fogo, conseguiu obtê-las. Isso é um mistério, né? E eu realmente acho que o mais decepcionante hoje é que a resposta do governo albanese foi falar sobre reforma das leis de armas, quando as leis de armas realmente não são o problema aqui. O problema aqui tem sido uma escalada do discurso de ódio e uma incapacidade do governo de responder a 2 anos de inúmeros ataques antissemitas contra a comunidade judaica da Austrália. Bem, falando exatamente sobre isso, o primeiro-ministro australiano rejeitou Benjamin Netanyahu, cuja afirmação de que o reconhecimento da Palestina pela Austrália encorajou atos violentos e antissemitas. Como isso está sendo noticiado na Austrália neste momento? A tensão entre esses líderes, entre os países. Não houve muita discussão hoje, pelo que ouvi, em relação à tensão entre os dois líderes e os países. Mas tem sido um grande problema nos últimos 2 anos, com muitos ex-líderes se manifestando e dizendo isso. É inacreditável ver onde chegou a relação diplomática entre a Austrália e Israel. A Austrália e Israel sempre foram tradicionalmente aliados e amigos. Sempre tivemos uma relação incrível com ambos os países. E ver como que está a relação agora é realmente muito triste para os judeus australianos. E ainda mais triste, porque o australiano médio realmente não entende a história da nossa má amizade e o que Israel representa. Um grande problema que estamos tendo com o antissemitismo é que as pessoas não entendem que Israel é uma democracia liberal, o único país do Oriente Médio com direitos iguais para todos. Isso simplesmente não é compreendido pelo australiano médio. E quando olhamos para trás em termos de como a comunidade está se sentindo até este momento, o ex-primeiro-ministro Scott Morrison disse que a comunidade judaica do país se sentiu sozinha, muito sozinha. As palavras dele, muito abandonada, muito isolada, muito esquecida. Ele está certo? Ele está 100% certo. Nós nos sentimos abandonados. Nós sentimos isso desde o dia 9 de outubro, quando apareceram aquelas imagens nos degraus da Ópera de Sydney. E havia bandeiras de Israel sendo queimadas e gritos de "gazeiem os judeus". Ninguém foi preso. Não houve nenhuma reforma nas políticas depois disso.
Não houve uma liderança dura ou forte. E nós nos sentimos abandonados. E nos sentimos abandonados porque já passamos por tantos incidentes. A sinagoga Adas, que foi incendiada em Melbourne. Nós tivemos carros que foram repetidamente incendiados, pichações em nossas casas. 600 australianos judeus que foram expostos muito cedo. E durante tudo isso, e durante os protestos semanais, houve uma completa inação por parte do governo, o que nos fez sentir muito sozinhas à distância. Tem sido alarmante ver o aumento do antissemitismo na Austrália desde 7 de outubro, como você está explicando. Além disso, o embaixador iraniano foi expulso quando a Austrália encontrou evidências de que agentes iranianos haviam dirigido ataques antissemitas, incluindo alguns que você mencionou. Qual a percepção atual sobre possível envolvimento do Irã? O que aconteceu nas últimas 24 horas? Qual é o caso do Partido Trabalhista? Não houve nenhuma discussão do governo sobre isso. Acho que todos nós seríamos irresponsáveis e ingênuos se não acreditássemos que houve algum envolvimento iraniano. Nossa primeira-ministra disse isso. A Organização Australiana de Inteligência de Segurança fez uma investigação de 6 meses sobre Navid Akram e analisou se ele tinha algum vínculo oficial com a Irmandade Muçulmana e com a Hizb Tahrir. E nenhum foi encontrado. Mas saiu um relatório hoje que mostrou que esses 2 atiradores juraram lealdade ao Estado Islâmico do Iraque e da Síria. E foi encontrada uma bandeira do Estado Islâmico do Iraque e da Síria no carro deles. Eu realmente acredito que há forças nefastas em ação aqui. E a outra coisa que foi documentada pela mídia aqui é que esses 2 atiradores foram até esse local em Bondi Beach para morrer. Eles tiveram a oportunidade de deixar a cena do crime depois que terminaram de atirar. E não fizeram isso. Eles foram até lá para serem martirizados e apenas um deles foi morto no tiroteio. Então eu tenho todo tipo de perguntas sobre com quem essas pessoas estavam lidando, o que estavam fazendo lá e a quem estavam representando. E como você disse, a polícia está investigando essa possível ligação com o Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Fico me perguntando como o público australiano em geral está se sentindo em relação ao tiroteio. Falamos muito sobre a comunidade judaica e seus sentimentos, mas, de modo geral, Bondi Beach é uma parte tão icônica do país. Como o público australiano em geral está se sentindo em relação a um ataque terrorista como esse? Em Bondi, o que você está aprendendo? Bernica, eu passei várias horas hoje em Bondi. Tinha muita mídia lá, estávamos dando entrevistas e também interagindo com a comunidade, tanto judaica quanto não judaica. Foi incrível ver as multidões, a demonstração de emoção, apoio e amor pela comunidade judaica. E as flores que você vê na tela agora? Legal. Mas o que achei impressionante e o que muitos dos meus amigos e colegas judeus acharam inacreditável é isso. Hoje é o primeiro dia em 2 anos que muitos de nós ouvimos nossos amigos e colegas não judeus. Recebemos várias ligações e mensagens. Hoje é a primeira vez que vimos qualquer tipo de emoção por parte do público australiano em geral. E o que mais me angustia é que foram necessárias as mortes de 15 pessoas para que os australianos entendessem o que a nossa comunidade vive. Estamos sob ameaça. Que nossas sinagogas são protegidas por guardas armados. Que enviamos nossos filhos para escolas com seguranças nos portões que carregam armas. E eu realmente acredito que hoje é a primeira vez que os australianos estão começando a entender como é para os judeus neste país. E fale conosco bem brevemente sobre suas preocupações daqui para frente com relação à comunidade judaica neste momento. Obviamente, tudo ainda está muito recente. Estamos de luto, sofrendo, tentando processar o que aconteceu no primeiro dia de Chanukah. Fale conosco sobre suas preocupações em relação às pessoas irem à sinagoga, aos centros comunitários. Como está sendo isso? Como você se sente em relação a isso? Tenho medo de que daqui para frente as pessoas fiquem relutantes em ir a grandes reuniões, como uma festa de Hanukkah ou qualquer evento ao ar livre, e que não sejam fortemente armados e com muita segurança. Mas o meu maior medo ainda é que há muitas pessoas falando em deixar
A Austrália. Acho que já há muitas pessoas que querem fazer alia. O número de australianos fazendo alia cresceu 23% nos últimos 12 meses. Há australianos falando sobre ir para a América ou para qualquer outro lugar. Quero dizer, a conversa média em um jantar é: para onde seria seguro irmos? É inacreditável pensar que essas são as discussões que temos na Austrália. Em 2025, a Austrália tinha a maior população de sobreviventes do Holocausto fora de Israel após o Holocausto. Nossos ancestrais, meus avós, literalmente tentaram se mudar o mais longe possível fisicamente da Europa. A Austrália tem sido um refúgio seguro e um país maravilhoso para os judeus. Então, para nós estarmos vivendo esses últimos 2 anos, é sinceramente inacreditável. É realmente surreal. E essas perguntas que você levantou estão sendo feitas em muitas partes do mundo neste momento. Existe alguma maneira de Israel ajudar a comunidade australiana? Qual é a sua opinião? Israel tem ajudado muito a comunidade australiana? Devo dizer que em todas as viagens que fiz a Israel, e foram muitas ao longo dos anos, eu realmente sinto que nos últimos anos é a primeira vez que os israelenses entendem que, na verdade, todos nós estamos vivendo com muitos dos mesmos problemas e questões. É a primeira vez que há muito interesse de Israel, dos israelenses, da mídia israelense e dos israelenses mostrando seu apoio e sua lealdade. Isso tem grande significado para os australianos. Assim como senti em Israel após 7 de outubro. Houve um grande nível de gratidão por parte dos israelenses por estarmos vindo apoiá-los. Então acho que pela primeira vez, parece que somos realmente um só povo, em vez de Israel e a diáspora. E Marnie falando sobre luzes no futuro. Em Sydney, a famosa casa de ópera foi iluminada com a imagem da menorá de Hanukkah. E está na tela agora em homenagem às vítimas do ataque terrorista em Bondi Beach. Fale conosco sobre essas imagens. O que elas significam para você neste momento? O que elas representam? Essas imagens, acredite ou não, deveriam me trazer conforto e felicidade. Mas, na verdade, essa imagem me deixa incrivelmente triste e realmente muito emocionada. Porque, depois dos ataques de 7 de outubro, a bandeira de Israel foi destacada e projetada na ópera de uma forma semelhante a esta. Porque a polícia de Nova Gales do Sul, ficou sabendo do que ia acontecer na ópera, nos degraus. Isso não aconteceu e nos disseram para ficar em casa. Sim, aconteceu, mas queríamos estar lá para homenagear nossos irmãos e irmãs israelenses. E em vez de podermos descer até os degraus da ópera, nos disseram para ficar em casa e basicamente toda a nossa comunidade ficou trancada dentro de casa. Enquanto havia protestos pró-Palestina e queima de bandeiras de Israel. Então, até o fato de terem se passado 2 anos de incidentes antissemitas sem parar. Um aumento de 400% só nos últimos 12 meses. O Conselho Executivo da Comunidade Judaica Australiana divulgou o relatório na semana passada. E agora o assassinato de 15 pessoas. Para mim é incrivelmente triste que essa imagem tenha que existir. O motivo pelo qual isso está sendo amplificado é triste. E eu gostaria que fosse essa imagem que estivesse sendo amplificada. Porque a Austrália realmente valorizava e entendia a alegria da religião e cultura judaicas e do Hanukkah. Marnie Perlstein, em Sydney, agradecemos muito por você falar conosco neste momento incrivelmente difícil. Essa conversa vai continuar. Esperamos que as respostas venham em breve. Mas, por enquanto, agradecemos muito por estar conosco na I24 Notícias em inglês. Obrigada por me receber, Benita.